Olá, estamos de volta com a nossa conversa sobre organização e gestão democrática da escola. Professora Joara, a democracia também aparece no processo de ensino-aprendizagem, nas formas do professor dar aula? Com certeza, né? Às vezes nós temos escolas não tão democráticas e temos professores extremamente democráticos. E isso eles fazem com que a sua sala de aula, o seu espaço, né, de aprendizagem se torne também altamente democrático. Então, necessariamente, o professor, ele pode fazer com que os seus alunos sintam-se extremamente à vontade para fazer colocações. Então, se ele abre o espaço para que esses alunos, esses estudantes falem, ele já está agindo de forma democrática, né? O ouvir o que eles falam, perceber quais são as ansiedades, as necessidades deles e agir no coletivo, os combinados, as ações que vão fortalecer esse aluno, fazer com que ele consiga se posicionar de forma mais crítica, vai fazer com certeza que esse espaço seja um espaço mais democrático, né? A escolha ou perceber como esses alunos serão avaliados, né? Essas informações que muitas vezes elas ficam, que os alunos não sabem, como que eu vou ser avaliado? Eu vou ser avaliado com uma avaliação, com duas, vai ter trabalho, não vai ter trabalho. Então, essa socialização das informações que dizem respeito a esse sujeito é extremamente importante. Então, você percebe que em todas as disciplinas, os professores podem ter uma abordagem crítica, democrática, de todos os assuntos, fazendo com que isso seja agregado no seu cotidiano. E não só os professores, né? Os agentes educacionais também, que têm um contato super próximo com todos os estudantes, eles também podem ter atitudes fazendo com que eles pensem, que eles reflitam, que eles respeitem o próximo, que eles percebam quais são as necessidades da escola, respeitem o espaço escolar, e tudo isso é uma conquista que vem de um processo democrático, né? Tudo que é imposto, ele não é incorporado de uma forma efetiva. Agora, o que é conquistado, o que é combinado no coletivo é muito mais fácil de se permanecer. E aí é a essência, né, da questão da democracia, essa participação de todos nos processos que são estabelecidos. Até mesmo da escolha da avaliação que o professor vai fazer é bom. Isso é muito colocar para interessante, eles, né? Eu vejo que agora, com todo esse processo de estudo, com o pacto, eu acredito que isso vai agregar bastante, principalmente para o ensino médio, que é o nosso grande desafio. Professora Joara, os indicadores de desempenho têm sido um assunto constante no meio educacional. De que forma é possível trabalhar com esses indicadores em uma gestão democrática? Bom, eu percebo eles como fundamentais, né? Porque nós temos indicadores maravilhosos, super significativos, que conseguem chegar até a identificação das dificuldades do aluno individualmente, de cada escola, cada município, cada escola, cada aluno. O SAEP, né, é um indicador fantástico. Só que muitas vezes esses indicadores, eles não são socializados, né? A escola tem o conhecimento, mas os detalhes de toda a avaliação, elas ficam restritas ao diretor. Então, isso é um desperdício, é uma pena, porque temos informações valiosíssimas e que precisam ser trabalhadas. Por que isso acontece, professora Joana? Olha, às vezes pelo não entendimento do porquê de uma avaliação externa, né? Porque a gente nem está falando de avaliação institucional aqui, está falando de avaliações externas. Essas avaliações, elas servem para indicar alguma coisa. Então, é muito importante que a escola, ela entenda qual é a função desta avaliação, deste indicador, e o que o resultado deste indicador para aquela escola significa, porque ali vai dar um retrato, o que está acontecendo com essa escola, aonde temos que melhorar, o que precisamos fazer. Então, precisa socializar a informação, todo mundo precisa conhecer o indicador
e conhecer o resultado desta avaliação para a escola, precisa também entender o que significa, porque você diz assim, o CEP, ele dá o índice de proficiência em língua portuguesa e matemática. Mas o que adianta a gente falar em proficiência se não se tem o entendimento do que significa proficiência em língua portuguesa e matemática? Então, é muito importante entender esse indicador e depois estabelecer metas para superar esses resultados, né? Porque os nossos indicadores, como de todo o país, a gente precisa caminhar muito ainda, né? Porque numa escala de 10, o país como um todo está numa escala de mais alto, 6 ponto alguma coisa, né? Então, é muito crítico ainda, sem contar que a maioria está lá no 4 ponto alguma coisa no IDEB e tal. Então, o que a gente precisa? A gente precisa caminhar muito. E esses indicadores, eles são importantes para que a escola se perceba num contexto maior, né? Porque sai do âmbito da escola e parte para âmbitos maiores, de município, de estado, de país. E aí a gente percebe quais são as nossas vulnerabilidades, aonde nós precisamos melhorar. Então, além de perceber, a gente precisa estabelecer uma meta, né? Estabelecer um plano de ação para superar esses resultados que precisam realmente ser melhorados. E esse plano de ação, ele precisa ser estabelecido no coletivo. Não adianta o diretor ou a pedagoga vir, vamos fazer isso dessa forma, assim. Mas todos têm que entender o porquê fazer isso, né? Todos têm que decidir qual é a forma melhor de se fazer isso. E esse processo é um processo democrático. Você socializar as informações, você decidir no coletivo e realmente ter uma meta, ter um tempo para atingir isso. Porque o que acontece muitas vezes, vem o indicador, todo mundo diz, meu Deus, precisamos melhorar, vamos fazer o quê e tal. Mas aí vem, vamos fazer isso, muitas ações dentro da escola, muita coisa acontecendo, mas sem um foco específico para o que precisa ser melhorado. E a gente percebe, né, nas andanças por aí, que as escolas que estão fazendo um plano de ação efetivo, cumprindo esse plano de ação e esse plano com um foco bem estabelecido, elas estão conseguindo índices maravilhosos de melhoria. E até eles se surpreendem, porque são situações muito diferenciadas. Então, eles perceberam a importância, socializaram a informação, estabeleceram um plano de trabalho e estão com um cronograma de metas a atingir. E o resultado tem sido maravilhoso, assim, eu fiquei muito surpreendida, né? Então, isso é um caminho que está dando certo. Então, esse processo todo é um processo valioso para a escola, né? É um processo de reflexão em todo o processo. E aí vem também algo que a gente precisa, né, nos grupos aí de estudo, pensar o que tem sido feito com esses indicadores na sua escola, né? Ele é socializado, o CEP foi visto por todos, todo mundo teve acesso ao sistema, a pedagoga teve, socializou isso com os professores. Se não teve, por que não teve? Nos procure para ter. Então, é algo que precisa ser revisto, a forma como são encaradas essas avaliações externas, porque realmente é um instrumento super valioso para uma gestão democrática. Para a melhoria do processo do ensino-aprendizagem. Com certeza. Professora Joara, você já falou sobre a importância das instâncias colegiadas, da PMF, do Grêmio Estudantil, do Conselho Escolar, afirmando que são a base da gestão democrática no interior da escola. E o projeto político-pedagógico da escola? Qual a importância dele para o processo de gestão democrática? Bom, fundamental também, né? Não tem, acho que aí uma coisa acaba completando a outra. Mas o projeto político-pedagógico é a essência da escola. Na realidade, todas essas ações, elas vão acabar refletindo na estruturação do projeto político-pedagógico. Então, ele tem uma estrutura interessante que ele demarca o marco situacional da escola, né? Ele coloca ali todas essas ações, como elas estão, que cenário essa escola está situado ali, qual é o posicionamento. E a partir desse marco situacional,
é importante para que ele estabeleça esse plano de ação, ele verifique o que precisa ser modificado e como precisa ser feito. Então, o projeto político-pedagógico é uma construção coletiva, todos devem participar. Ele não deve ser meramente um documento a ser construído porque ele precisa ser apresentado para um reconhecimento, para uma identificação, né, de questões burocráticas, mas sim pela essência que ele tem, né? Porque ali o todo da escola está ali refletido. Então, é muito importante que ele seja muito trabalhado por todos, construído de forma coletiva e realmente visualizando isso, como a escola está nesse momento. Qual é o posicionamento dela em relação aos indicadores, em relação à comunidade, em relação ao perfil dos alunos que estão ali, dessas famílias, como elas são presentes, são ausentes. Então, depois, sem análise, nesse momento, ele vai estar só verificando como essa escola está. Depois, ele parte para o marco conceitual. Aí ele vai fazer uma análise do processo todo e verificar quais vão ser as ações futuras para a melhoria. Mas ele é a essência da escola, né? Professora Joara, retomando um pouquinho o primeiro bloco, você falou sobre as características e o perfil do gestor. Agora, partindo do pressuposto que a escola tem um profissional que não se enquadre nessas características, nesse perfil, o que ele deve fazer para modificar esse contexto? Bom, aí é uma coisa bem interessante, né? Porque muitas vezes eu me coloco nesse papel, né? Eu fui diretora, gestora muito nova. E isso faz bastante tempo já, né? E eu me via nesse lugar. Eu não sei, eu não tenho perfil de gestora ainda, né? Porque eu era muito nova, recém saída da faculdade. E aí eu fui buscar, né? Agora, com fundamentação teórica, eu vejo que o caminho realmente é esse. A busca pelo conhecimento. A gente precisa se fundamentar para ter maior consistência na nossa fala, para poder agir de forma mais segura e efetiva no meio aonde você está liderando, né? Então, essa é uma das questões fundamentais, a busca pelo conhecimento, pela fundamentação teórica. Depois, eu vejo que abrir espaço para socializar as informações. Eu vejo como bem importante também. Eu não tenho, assim, uma ordem de prioridade. Eu acho que a fundamentação é algo que deve ser primeiro visto, porque você se embasa, você se empodera do conhecimento para poder agir de uma forma mais efetiva. Tem muita coisa boa publicada, né, que a gente pode ter como suporte e apoio, mas as outras ações, elas precisam acontecer de forma simultânea, para que as coisas, os indícios de gestão democrática comecem a aparecer de forma mais evidente. Mas você socializando as informações, você valorizando os sujeitos da escola, cada um no seu segmento, com o que ele tem de melhor, você conseguir perceber o que cada um tem de melhor, o que eles podem agregar na sua equipe, constituir uma equipe que consiga trabalhar de maneira colaborativa, juntos por uma causa única, que é uma escola de qualidade, aluno na escola aprendendo, professor na escola satisfeito, com prazer de estar ali para auxiliar os seus alunos em todo o processo de ensino-aprendizagem. Então, são pontos essenciais para que isso aconteça. E, claro, que você conseguindo mobilizar toda essa comunidade, você já vai ter caminhado muito, né? Porque a mobilização é a essência do processo democrático para que todos participem. Saber ouvir é uma característica muito importante e a gente aprende a ouvir, né? A gente aprende a ouvir sem julgar, porque a gente tem a essência de ouvir já partir para o julgamento, né? Então, são exercícios que a gente vai fazendo no passar do tempo que vai agregando
características democráticas no nosso modo de ser. Outras questões também importantes é fazer com que esse grupo consiga se posicionar na tomada de decisão, no coletivo. E eu já comentei que essas decisões tomadas no coletivo, elas devem ser cumpridas, né? Ou pelo menos tentar se cumprir, porque às vezes se decide algo no coletivo que naquele momento é muito desafiador e não contempla aquilo. Às vezes a gente faz algumas coisas assim porque parece que tudo é muito simples. Às vezes não é tão simples assim, né? Uma mobilização de uma comunidade não é algo rápido que se faz, é algo demorado que muitas estratégias devem ser utilizadas para se conseguir isso. Mas essas discussões e essas decisões, elas são essenciais para que o espaço se crie mais amistoso, né? O ambiente educativo também é algo que é muito importante. Então, a gente ter esse espaço de aprendizagem é fundamental, né? A escola com seu papel social, os profissionais, pais, professores, os agentes educacionais participando, os gestores, os pedagogos participando ativamente em todo esse processo, faz com que realmente esse perfil ele venha sendo incorporado pela pessoa. Por todos pode ser incorporado. Então, algumas pessoas têm a liderança, o carisma como algo nato. Outras pessoas não, mas não quer dizer que elas não possam ser boas lideranças, bons gestores. Com um estudo, uma fundamentação e a participação de todos, isso é possível e é viável. Então, eu tenho como experiência muita leitura, bastante coisa no sentido de perceber o quanto isso vai crescendo com a participação do coletivo, né? Tem várias teses publicadas que demonstram que quando o coletivo se envolve, se compromete, todos passam a ter um perfil democrático na escola, né? E os que não têm, eles acabam ou procurando um outro espaço, porque aquele espaço não lhe cabe mais, né? Porque o perfil é outro, ou eles vão aceitando as condições e vão incorporando algumas ações, não todas, mas dentro do respeito pelo individual de cada um, eles vão agregando e vão colaborando. Então, eu acho que esse é o grande desafio, assim, para todos nós, né? Para busca desse perfil de pessoas democráticas, de espaços democráticos de aprendizagem, mas acredito que a gente está no caminho. Essas discussões é um bom sinal de que todo mundo está gostando muito. A gente passou por vários locais e percebemos o quanto as discussões estão sendo profundas e significativas para as escolas e para cada profissional. Ok, professora Joara. E a nossa conversa sobre organização e gestão democrática da escola termina aqui. Professora Joara, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer tê-la conosco. Obrigada a vocês. Esperamos que essa discussão tenha ajudado a tirar as dúvidas e aprofundar as questões sobre a organização e gestão democrática da escola. Tchau e até a próxima!